Olá, queridos estudantes do Dominantes Online, professor Sano Massarani, e vamos nesta aula dar continuidade aos nossos estudos sobre a Segunda Guerra Mundial. Na primeira parte, pessoal, nós vimos antecedentes da Segunda Guerra, as principais causas, o que já estava acontecendo desde o final da Primeira Guerra Mundial, que vai acabar desembocando na Segunda Guerra, e no dia 1º de setembro de 1939, temos o efetivo início da Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Alemanha na Polônia, e aí finalmente França e Inglaterra vão declarar guerra à Alemanha, tinham assinado com Hitler o Pacto de Munique, o Hitler tinha prometido parar com a expansão territorial, que obviamente não aconteceu. A Alemanha vai ter um início arrasador, vai adotar a famosa tática de guerra relâmpago, Blitzkrieg. Primeiramente, a força aérea alemã destrói os aviões inimigos ainda no chão, e depois temos um ataque conjunto de infantaria, de artilharia, de cavalaria com os tanques. A cavalaria, quando a gente fala nas guerras mais contemporâneas, está se referindo aos tanques. Então nós vamos ter todo um ataque muito rápido. A Alemanha, pessoal, ela precisa conquistar os territórios de forma rápida, porque uma guerra a longo prazo seria muito danosa para a Alemanha. Ela não tem no seu território, por exemplo, matérias-primas e recursos suficientes para manter uma guerra de longo prazo. Então a estratégia alemã era realmente a estratégia da guerra relâmpago e de conquistar o máximo possível de territórios num curto período de tempo. A Polônia vai cair em algumas semanas, e aí o início da guerra, pessoal, vai ser muito favorável ao eixo. Vamos analisar aqui algumas características desse início. Então já comentamos, a invasão alemã à Polônia, 1º de setembro de 1939, com a tática de Blitzkrieg, guerra relâmpago. 2 dias depois, França e Inglaterra finalmente vão declarar guerra à Alemanha. E aí nós vamos ter, basicamente, durante a guerra, dois grupos. É mais fácil, na minha opinião, entender a Segunda Guerra do que a Primeira Guerra. Porque a Segunda Guerra a gente tem os campos ideológicos, eles são bem definidos. Nós vamos ter, então, uma defesa à democracia, na maior parte dos aliados, com um país socialista, que é a União Soviética, e no eixo nós vamos ter países de características fascistas clássicas, como a Alemanha e a Itália, e temos um Japão, onde há o império, o imperador tem poder absolutista, de tendências amplamente expansionistas, militaristas, que de certa forma acabou se encaixando um pouco com a filosofia fascista. Não que há muitas discussões se o Japão seria fascista ou não, mas o Japão temos um imperador, um caráter divino, é um outro tipo de modo de pensamento, mas que vai, de certa forma, se aliar aí aos interesses de Alemanha e Itália. Então temos o lado do eixo, o eixo Roma-Berlim-Tóquio, com a Alemanha, famoso pacto anti-Comintern, Alemanha, Itália e Japão, e em menor escala, Romênia, Hungria, entre outros, que vão também se aliar ao eixo. E os aliados, Reino Unido, Estados Unidos, que vai entrar em 1941, e União Soviética entra em 1941. França. Em menor escala, países como China, Canadá, o próprio Brasil, entre outros. Então, praticamente, a guerra vai se desenrolar a partir do atrito entre esses dois grupos, o eixo e os aliados. Bem, vamos falar das fases da guerra. A primeira fase, 1939, 1940. Então, como já comentei, o início da Segunda Guerra foi bem favorável aos países do eixo. O Japão vai ter amplas conquistas na Ásia, no Oceano Pacífico, a gente vai ver mais para frente os mapas, e as conquistas alemãs no norte da África e na Europa, incluindo a França. Temos aqui uma imagem famosíssima do Hitler na frente da Torre Eiffel. A França, pessoal, parte dela vai ser ocupada pela Alemanha, e parte dela temos um governo satélite colaboracionista alemão na província de Vichy, no Marechal Pétain. Então a França, parte é ocupada pela Alemanha nazista, e parte temos um governo que apoia a Alemanha. E aí vai se formar a resistência francesa, com o general de Gaulle, que vai se opor tanto à França de Vichy quanto à ocupação alemã, ok? E aí a Alemanha vai fazer uma expansão muito forte na Europa, só que ela vai travar na Inglaterra, no Reino Unido. Então a Blitzkrieg alemã sofre seu primeiro revés na Batalha da Inglaterra em 1940, que é a maior batalha aérea da história. Então temos aí na imagem a Royal Air Force, a Força Aérea do Reino Unido. Nós temos aí
De certa forma, há um empate, né? A Alemanha não consegue colocar soldados, né? Lembrando que a Inglaterra fica numa ilha, não fica no continente europeu, e, e é um empate com gosto de derrota para a Alemanha, né? Porque a Alemanha não consegue avançar. Na verdade, a Inglaterra não é conquistada desde o século XI, né? Com Guilherme o Conquistador, lá da Normandia, vai conseguir, em 1066, né? Invadir a Inglaterra. Enfim, então, aí o Winston Churchill, é o famoso primeiro-ministro inglês, vai dizer também, faz o seu famoso discurso para nunca desistir, né, e nunca tantos dependeram de tão poucos que eram os pilotos da Royal Air Force. E aí o Hitler, né, a Alemanha necessitando de recursos, resolve então romper, né, o pacto germano-soviético, o pacto de não agressão que tinha assinado, e vai invadir a União Soviética para tentar obter petróleo, né, matérias-primas, que a Alemanha não teria, né, condições de manter essa guerra a longo prazo, como comentamos. Precisava então agora de recursos. Temos aqui então o mapa de 1940. Reparem, né, pelo mapa amplamente favorável à Alemanha, ao eixo. Isso aqui é o mapa europeu. Então temos aqui, né, em marrom claro, um tom mais escuro de marrom, a Alemanha e seus aliados, territórios, né, com a influência alemã, né, o norte da África. Portugal e Espanha, pessoal, neutros na Segunda Guerra, apesar da Espanha ter ajudado a Alemanha. Temos praticamente somente a Inglaterra, a Grã-Bretanha aqui, o Reino Unido, como uma forma de resistência. Mas temos várias resistências internas. É um pouco injusto com quem resistiu à Alemanha nazista, quem resistiu à Itália dentro da Europa. Houve bastante resistência, mas com uma nação, como nação, o Reino Unido foi, de certa forma, aí, quem vai resistir quase que sozinho dentro desse contexto. Mas temos muitas resistências internas aqui. E a Suíça, mantendo sua tradição, ela vai ficar neutra. Então, repare, a União Soviética aqui é neutra até nós termos a invasão da Alemanha. Então, vamos para a segunda fase da guerra, que muda tudo, né? Então, 1940 parecia bem favorável ao eixo, bem favorável à Alemanha. A Alemanha não consegue invadir a Inglaterra, apesar de bombardear muito a Inglaterra. A Inglaterra consegue decifrar o código alemão. O matemático Alan Turing, famoso matemático, um dos pioneiros, né, da informática também. Então nós temos aí, a Inglaterra consegue decifrar o código alemão e a Alemanha de certa forma, tem um revés. E a segunda fase, as coisas começam a mudar muito. Em 1941, pessoal, dois fatos importantíssimos alteram o panorama da Segunda Guerra. Como temos aí na imagem, o Japão vai fazer um ataque surpresa à base militar americana de Pearl Harbor, no Havaí. Lembrando, o Havaí não é no continente, na América, né? O Havaí é uma ilha. De certa forma, tem também proximidade com o Japão. Há uma disputa comercial no Oceano Pacífico. Os Estados Unidos cada vez mais insatisfeito com as ações expansionistas do Japão. A gente vai ver o mapa na fronte do Oceano Pacífico. E esse ataque, talvez um erro de cálculo japonês, porque vai de colocar os Estados Unidos, que não há guerra na América praticamente, não há conflito na América. Então os Estados Unidos pode enviar soldados, pode enviar equipamentos, pode enviar suprimentos, alimentos. Então os Estados Unidos, de certa forma, vai então a uma pressão popular enorme, lógico, para os Estados Unidos entrar na guerra após o ataque a Pearl Harbor. Então, em 1941, os Estados Unidos entra na guerra. E nós vamos ter o início da maior operação militar da história, a Operação Barbarossa, que é a invasão da Alemanha, 22 de junho de 1941, na União Soviética, né? No mesmo mês que Napoleão vai invadir a Rússia em 1812. Então é uma coisa meio megalomaníaca, né? O Hitler querer invadir quase que no mesmo dia, praticamente, no mesmo mês. E a ideia também é invadir a União Soviética no verão, ter maior conquista territorial possível para evitar as grandes perdas quando o inverno chega. É um inverno russo, inverno soviético, é um inverno muito, muito, muito intenso. E, na verdade, é engraçado, né? Porque Hitler vai perder também pelas mesmas razões que o Napoleão perdeu. O inverno vai acabar chegando e temos a tática russa da terra devastada. Né? Os russos vão devastando suas fábricas, suas plantações, e aí o exército inimigo vai adentrando o território russo, mas vai ficando sem suprimentos, não tem como se abastecer. Então a logística fica impossível de se manter uma logística de suprimentos para dentro do território russo.
Então, o início é favorável da Operação Barbarossa, mas isso vai acabar enfraquecendo, né? A Alemanha tem aí a sua primeira grande derrota. Temos aqui o mapa, então, que é na Batalha de Stalingrado. Essa imagem, inclusive, aqui é da Batalha de Stalingrado, né, uma das maiores batalhas da história da humanidade. A Alemanha não consegue conquistar Stalingrado. Para muitos historiadores, é a primeira derrota da Alemanha na Segunda Guerra. Temos aqui, então, um mapa, já na parte de 1944. A Alemanha, quando invade a União Soviética, ela abre, né, duas frentes de combate, uma situação fica muito complicada. Então, reparem, temos o fronte oriental, a União Soviética ela vai partir para o contra-ataque, começa a reconquistar seus territórios e começa também a tirar a ocupação alemã no leste europeu. A Alemanha começa a receber o ataque dos aliados também no fronte ocidental, pela França, a invasão da Normandia no dia D, em junho de 1944, e alguns consideram até uma terceira frente aqui, que seria pela Itália. Às vezes eu junto tanto pela França e Itália como uma frente ocidental, mas o Brasil tem uma participação importante aqui. A Itália já tinha se rendido, a gente vai ver agora. Então a Itália já tinha se rendido, a Alemanha tenta fazer uma resistência aqui, e o norte da África também já tinha sido reconquistado pelos aliados. Então a situação da Alemanha fica extremamente crítica. É uma guerra em várias frentes agora e ela praticamente sem recursos, porque não conseguiu o seu objetivo na invasão da União Soviética. E aqui, pessoal, o mapa da fronte do Pacífico, né, que vai colocar principalmente aí Estados Unidos e Japão, mas temos a Austrália ao lado dos aliados. Então, aqui temos o Japão, e esse território inclinadinho de verde e amarelo são os territórios conquistados pelo Japão, muita coisa. Então o Japão ele conquista a Coreia, que fazia parte do Império Japonês, e o Japão vai anexar a Manchúria, várias partes da China, a Birmânia, Tailândia, a Indochina, que era colonizada pela França, temos aqui a Malásia, Singapura, temos a Indonésia. Então o Japão tentando aí formar o Grande Japão, né, uma expansão muito intensa na Ásia. E aí aqui o Havaí, reparem, né, é atacado, né, Pearl Harbor, e temos as setas em azul, os avanços dos aliados após o ataque a Pearl Harbor. Então a situação também começa a se complicar para o Japão, né, porque os Estados Unidos ele tem muitos recursos, ele tem, então, de certa forma, a guerra é favorável aos Estados Unidos. Bem, então vamos falar dessa fase final, né, da rendição do eixo. A partir de 1943, a gente observou ali pelos mapas, a derrota do eixo já era inevitável. Em agosto, a Itália já se rende. Então, a Itália, que não teve uma boa participação na Segunda Guerra, muitos acreditam que Mussolini atrasa muito a Alemanha, tentativa de invasão na Grécia, os ataques da Itália no norte da África, isso teria atrasado muito, porque o Hitler ele vai, de certa forma, procurar ajudar o Mussolini, e a Itália não é a participação da Itália na Segunda Guerra, ela é vista mais, de certa forma, como atrapalhar a Alemanha. Então a Itália se rende em 1943. Em 6 de junho de 44, temos o maior desembarque da história, né, desembarque marítimo, que é na praia da Normandia, na França, no chamado Dia D, que marca aí, né, um dia muito simbólico dos aliados no fronte ocidental, partindo para recuperar a França e chegar até a Alemanha. Mas os alemães vão ser derrotados antes, Berlim, né, vai cair antes, pelo domínio, pela conquista soviética. Então os alemães não resistem à luta em duas frentes, já vimos o mapa, muito difícil, e já estando em franco declínio contra a União Soviética no leste, se rendem em maio de 1945, quando os soviéticos conquistam Berlim. O Hitler, então, ele vai se suicidar. Nós temos aí, ele estava num bunker, né, já sabia da chegada dos soviéticos, ele se casa com a secretária dele, né, de longa data, Eva Braun, enfim, e há todo um mistério para onde estaria, né, o crânio de Hitler. Os soviéticos vão afirmar que estão com o crânio de Hitler, e aí toda uma discussão em relação a isso. Mas o fato é de que Hitler comete então um suicídio com a chegada dos soviéticos em Berlim. Temos aí a famosa imagem, né, a bandeira soviética no parlamento alemão. Ok? Mas o Japão continuávamos na guerra no Oceano Pacífico. E os japoneses não vão se render, né? Na verdade, eles vão obedecer quase que cegamente o imperador. Já não havia mais chance de vitória para o Japão, ainda mais com a rendição
rendição da Alemanha e Itália, não havia como, só que o Japão relutava em se render. E aí os Estados Unidos vai, em 1945, lançar, né, 2 bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, bombas devastadoras que vão provocar a rendição do Japão. Houve uma corrida para se chegar nessa bomba atômica, Estados Unidos e Alemanha, mas a Alemanha foi ficando para trás e os Estados Unidos conseguem, então, mostrar ao mundo essa arma devastadora. Por que os Estados Unidos jogaram as bombas atômicas no Japão se a guerra estava praticamente vencida? Obviamente, há algumas razões. Os Estados Unidos queria logo acabar com a guerra, que o Japão relutava, né, em se render. Além disso, quer evitar então mais perdas para os Estados Unidos. E também, pessoal, para mostrar ao mundo e à União Soviética o poderio americano. Porque já estamos começando a observar o embrião da Guerra Fria aqui. Porque a União Soviética, muito forte, já tinha ocupado, né, libertado o leste europeu, né, da Alemanha, já tinha chegado em Berlim, antes dos Estados Unidos e antes da Inglaterra. Então nós já temos aí essas duas grandes, que vão virar superpotências, né? Estados Unidos e União Soviética, já começa, temos o embrião da Guerra Fria. E aí a bomba atômica serviria para os Estados Unidos mostrar o seu grande poder. Temos aí, né, a explosão da bomba atômica, né, em Hiroshima. Tá? Na verdade, pessoal, isso até, essa foto, alguns dizem que são 3 horas após a própria bomba, o famoso cogumelo, mas são 3 horas, né, para devastação como é assustadora. E aí nós temos, já do 1943 para 1945, já começamos a ter conferências e reuniões para decidir o pós-guerra. Aqui temos a Conferência de Alta, 1945, com os 3 grandes líderes dos aliados, Winston Churchill, no centro temos o Franklin Roosevelt, na direita o Stalin. Então, esses 3 grandes líderes que vão derrotar aí o eixo. Quais são as grandes principais consequências da Segunda Guerra Mundial? Logicamente, o maior massacre da história da humanidade, uma coisa assim aterradora, com uma quantidade de vítimas superior pelo menos a 60 milhões de pessoas. Então, em termos de devastação em números absolutos, a Segunda Guerra é incomparável. Vamos ter a realização de praticamente 3 grandes conferências, Tirã, Yalta e Potsdam, que já vão indicar as direções que o mundo tomaria após a guerra. Então, são embriões já da Guerra Fria. A gente vai ver bastante, né? A gente vai ver detalhadamente a Guerra Fria aqui no curso, temos aulas disso. Entre aspas, a descoberta dos campos de concentração nazistas e do Holocausto sofrido pelos judeus. Então, no final da guerra, é que o Ocidente vai, quando chega, né, na Alemanha, na Polônia, principalmente na Polônia, começa a observar os campos de concentração, onde nós tivemos aí um genocídio de milhões de judeus e de outras minorias, a chamada solução final que a Alemanha vai implantar. Então é uma tragédia também pesadíssima que vai causar grande impacto quando os aliados chegam na Alemanha, Polônia e nos locais onde temos os campos de trabalho, campos de concentração. Estabelecimento da Guerra Fria da ordem bipolar. Guerra Fria é uma consequência direta da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos e União Soviética são os grandes vencedores da Segunda Guerra. Vamos ter a divisão, isso já serão definido nas conferências da Alemanha, da Coreia, principalmente a divisão da Alemanha sendo decidida. A gente vai ver isso, tanto a Alemanha quanto a Coreia, a gente vai ver nas nossas aulas de Guerra Fria. Temos a criação da ONU, das Nações Unidas, de 1945, que de certa forma tem mais sucesso do que a famigerada Liga das Nações, que foi criada com o fim da Primeira Guerra. Consolidação do domínio econômico dos Estados Unidos, norte-americano, seu controle sobre o mundo ocidental e sua influência no Japão. Então, os Estados Unidos, a gente comenta um pouco disso também em Guerra Fria, os Estados Unidos, para evitar que o Japão adquira influência socialista, os Estados Unidos passam a financiar a recuperação japonesa. E o mundo fica centralizado o mundo ocidental fica centralizado nos Estados Unidos. Não é mais eurocêntrico. Isso é um movimento que já vinha desde o final da Primeira Guerra. A Europa bem enfraquecida, isso vai se desdobrar no processo de descolonização da África e da Ásia. Nós temos uma aula
sobre descolonização da África e da Ásia. É uma consequência também, né, quase que direta da Guerra Fria. E o controle da cortina de ferro, né, do leste europeu pela União Soviética. A União Soviética ela vai libertando o leste europeu do domínio do nazismo, depois vai exercer uma influência muito forte, vai ser uma área de influência, total domínio quase, soviético na Guerra Fria. Então nós temos, pessoal, com o final da Segunda Guerra, o início de uma nova ordem, uma ordem bipolar da Guerra Fria, que a gente vai analisar também com detalhes. Espero que vocês tenham aprendido bastante. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Bons estudos e até a próxima.